Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Viviane Gonçalves, eu sou CPO da VSP Empresarial e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Ginaldo. Ele faz toda a parte de tráfego mídia. O nome da empresa dele é quase que um novo recomeço, viu? Que é para você inovar tecnologicamente na estrutura, nas redes do teu empreendimento. Então, eu vou falar aqui com ele agora, apresentar para vocês uma nova modalidade de performar a sua empresa. Não é, Ginaldo? É isso mesmo, é isso mesmo. Meu nome é Ginaldo, como você falou. Obrigado pela oportunidade de participar aqui, estou muito feliz. Como você falou, o nome da minha empresa é A Nova Estrutura. Tem esse nome justamente porque, principalmente agora com inteligência artificial, tudo mudou, né? Então, requer uma nova estrutura. O marketing de antigamente não funciona hoje em dia. Então, realmente, o nome condiz com o que é necessário, uma nova estrutura. E o que você pode dizer para a gente assim, é, um diferencial do que mudou do marketing anterior? Né? Antigamente a gente usava, mas eu sou muito do antigamente, aqueles folhetinhos para captar pessoas, para trazer pessoas para perto. É, o que o conteúdo digital trouxe de diferencial para as empresas? Essa parte do folhetim, do flyer, do papelzinho, é, é algo até interessante. Eu ouso dizer que isso funciona ainda somente no marketing político. Saiu do marketing político, eu não gosto de dizer com exatidão sem dados que nada funciona, porque tudo tem ali a sua, né, sua força. Mas assim, é bem difícil algo hoje em dia parecido com isso funcionar. A não ser que seja um outdoor, mas tem outras coisas ligadas. Um outdoor somente, sem o digital, sem uma estratégia por trás, é difícil funcionar, É entende? Então, verdade. assim, até uma frase clichê que hoje em dia acaba sendo clichê de tão usado, que é a empresa que não tá no digital, ela não existe. Perfeito. Aonde você diria para o seu novo cliente assim, aonde que está a sua empresa? Porque as pessoas têm dificuldade de saber. Elas acham assim, ah, eu sou processual, eu faço da certa 50 anos, mas aonde está esse público? Ela precisa realmente performar e encarar as novidades digitais. E aí eu quero que você diga para mim quais são os mecanismos que ela pode usar, né, para transformar mesmo, né, trazer um novo setor para a empresa. Legal. Essa pergunta abre brechas para muitas respostas e a gente vai aqui ó, horas e horas e horas. Mas assim, de forma um pouco resumida, a gente pode dividir em dois pilares: o tráfego orgânico e o tráfego pago. O tráfego orgânico é quando você faz uma publicação no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, totalmente de graça, sem pagar nada. Tráfego Isso. pago, você paga para fazer aquele tráfego ali, ou seja, para levar mais pessoas para o destino final, seja o seu site, seja rede social, seja até mesmo uma loja física, tá? Então, quando a gente faz tráfego orgânico, é de graça, não tem esse custo, mas requer tempo. Requer tempo para quê? Para você gravar um vídeo, para você fazer uma publicação. Se a gente estiver falando de blog, que é a parte escrita num site, tem a parte de produzir aquele texto para poder publicar, né? Agora, na parte de tráfego pago, também tem essa dedicação, lógico, tem que ter, né? Ainda mais empresas que querem escalar, querem ter mais resultado. É impossível uma empresa que fatura R$ 10.000, chegar no faturamento de 1 milhão fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Ah, olha pra ali e fala assim, dá esse recadinho pra essa galera, porque esse pessoal tá sem noção, eles esqueceram que tem um novo público, Sim. né? Então, dá essa dica aí, fala um pouco melhor sobre essa direção. Se sua empresa hoje fatura até R$ 50.000, com o que você vem fazendo hoje, seja lá o que for, para você chegar no faturamento de R$ 1 milhão, por exemplo, por mês, você tem que fazer Eu não sei o que você está fazendo, mas você tem que fazer coisas diferentes do que você está fazendo hoje, porque é uma estrutura totalmente diferente, necessária para poder chegar lá, Sim, né? Até mesmo porque se fosse para continuar fazendo o que você está fazendo hoje, você já conseguiria ter esse faturamento, né? é verdade. Vamos lá, o que você me diz de empresas que não têm o Google Meu Negócio?
Elas existem, acredito. Sim, existem muito, muito, muito mesmo. O Google Meu Negócio, ele é importante, mas ele por si só, de forma isolada, claro, ele vai trazer resultado, né? Mas sempre quando a gente multiplica várias ferramentas, tudo fica melhor, Com né? certeza. Então, por exemplo, o Google Meu Negócio, o que que ele vai facilitar? Quando alguém pesquisar o que você vende, o serviço ou o produto que você vende, se você tiver com uma estrutura do Google Meu Negócio bem arrumadinha, fotos, publicações, tudo atualizado, você vai ser um dos primeiros a aparecer. A sua empresa vai ser uma das primeiras a aparecer. Logo, você vai ser vista mais vezes, você vai ter mais cliques, você vai ter mais conversas no WhatsApp, mais ligação, mais visitas na loja e, consequentemente, você vende mais. Sim. Agora vamos lá. A galera que acha que só Google Meu Negócio basta. É, Então, não basta. A não ser que você esteja satisfeito com o resultado que você tem hoje, né? Entendo. Porque tem isso, tem gente que... Inclusive, eu fui num evento uma vez, e aí o palestrante falou assim, quem aqui quer faturar, aumentar R$ 1 milhão no seu faturamento mensal? Muita gente levantou a mão e teve uma pessoa que não levantou. Ele viu essa pessoa e perguntou, você não quer? Achando que ela só não tinha levantado a mão, né? E ela falou, não quero. Aí ele, ué, que estranho, né? Aí, você não quer por quê? Não quer porque tá difícil, não consegue. Não, eu só não quero, eu tô satisfeito com o resultado que eu tenho. Bom, então assim, é é difícil. difícil ter essas pessoas, mas se a pessoa tá consciente, sabe o que quer, sabe onde tá e tá satisfeito, Ok. não tem problema Não nenhum, vamos mexer em time que tá ganhando com a né? pessoa satisfeita. Não É tem, isso. independente de onde ela esteja, não tem problema nenhum. Sim. O problema é a pessoa não ter consciência de onde tá, o que deve fazer, o que ela pode ganhar, ter, né? Enfim, mas se a pessoa tem total consciência e tá satisfeito, não tem certo ou errado, né? Perfeito. Verdade. Então, assim, voltando. Google Meu Negócio, você pode ter o Google Meu Negócio, tudo bem ajustado, tudo bem alinhado ali. Outras coisas que você pode ter ainda dentro do tráfego orgânico, porque o Google Meu Negócio você não precisa pagar para aparecer, é de Sim. graça. Apesar de ter essa opção de pagar, Tem, mas a verdade. princípio é de graça. Outras coisas de graça dentro do tráfego orgânico, blog, fazer blog, porque quando alguém pesquisar sobre uma solução, talvez a sua empresa, o Google Meu Negócio da empresa não apareça, só aquela publicação do blog aparece. E aí imagina, Interessante. alguém está procurando, por exemplo, sobre insônia. Bacana. Como tratar a insônia? Dificilmente a empresa vai aparecer, mas o seu blog, a sua publicação vai aparecer. E aí a pessoa vai Legal. fazer a leitura daquele blog, tratar a insônia é isso, isso, isso. No final vai ter uma CTA levando para um site, levando para um Instagram, levando o WhatsApp, enfim. Aí é decisão da pessoa, da estratégia da empresa. Sim. Mas só isso, os dois juntos, já traz Já muda o cenário. já traz um resultado bem melhor. Agora, eu quero escalar de uma maneira triplicando ou dobrando. Vamos botar no dobro. Dobrando os meus rendimentos. Quais são as ferramentas que eu devo usar? Legal. De novo, é importante ter cuidado porque não existe certo ou errado, tá? Aqui eu tô falando de uma forma sem analisar nada, sem analisar números, e análise de dados é algo muito importante. É verdade. Se você não tem dados, se a sua empresa não tem dados, se não tem um CRM, por exemplo, você não tem dados. Se você não tem dados, você não tem métricas, você não sabe o que você tem para saber o que falta fazer para onde chegar. Então, assim, isso é um problema, é um alerta vermelho. Mas digamos que a gente esteja falando aqui de um resultado mediano, enfim, que uma empresa já tenha tudo isso. Tráfego pago é importante, tráfego pago dentro do Meta Ads, tá? Que é Facebook e Instagram, basicamente. Ok. É muito importante. E Google Ads. Esses dois somados é muito importante, independente do nicho, tá? Legal. Aí vai ter alguns nichos, por exemplo, que o LinkedIn Ads faz muito mais sentido. Talvez o TikTok Ads faz muito mais sentido. Legal. Mas, enfim, depende bastante do nicho. Mas, assim, de forma macro, quem tá no LinkedIn tá no Instagram. Ou até mesmo tá no Facebook, né? Então, essas duas são as principais. Gente, eu acho incrível que ainda tem um mundo, uma galera, um oceano azul que tá no Facebook. Sim, É muito interessante. Então, assim, a gente encontra uma diversidade de empresas no Facebook. e Então, traz resultado. significa que, ó, você que largou o Facebook para lá,
Começa a pensar nisso. Começa a É. pensar em trazer conteúdo também que caiba para o Facebook, porque Uhum. tem muita, é muita empresa, realmente, muita empresa. Então vamos lá. Falando agora de valores e falando de processos para escalar, né, usando aí os meios digitais. Quais seriam as estratégias que você daria para o nosso público que está nos assistindo? Legal. Valores, orçamentos e investimento no Isso, tráfego pago? isso. Tá. Há uns 4 anos, eu dizia que o mínimo dos mínimos para se investir no Meta Ads, por exemplo, é R$ 1.000 por mês. Hoje em dia, eu digo que esse mínimo é mais ou menos R$ 3.000 por mês. Legal. Por quê? Porque a concorrência aumentou, ficou mais caro para poder chegar lá, né? Para poder alcançar aquele público ali com qualidade. E, enfim, tecnologias, mudanças, Sim, que modernidade, veio, né? imposto agora, a Meta Impostos sobre a... repassa o imposto, isso. enfim. Então, mas eu só tenho R$ 1.000 por mês, posso começar? Pode, claro. Mas dependendo do seu nicho, dependendo de onde você esteja, dependendo de alguns fatores, R$ 3.000 ali já pensa nesse valor mais Esse ou valor. menos, tá? Legal. Não é uma regra 100% que não pode... Não, tranquilo, tá? Também vai depender de análise de perfil, de negócio e tudo mais. Exato, exato. Quando eu vou falar o seguinte, quando eu começo com uma empresa, eu não venho com esses números da minha cabeça, ou números do mercado. Benchmark é muito importante, mas você olhar para dentro da estrutura da empresa, para os dados da empresa, é muito mais importante, né? Porque existem concorrentes ali bem parecidos, na mesma cidade, no mesmo bairro, mas tem resultados diferentes, que esses resultados diferentes vêm de consequências diferentes. Tá? Então, por Perfeito. mais que o benchmark é importante, a gente tem que ter um olhar bem clínico ali, específico para aquela empresa. Então, vamos lá. Desculpa, eu esqueci a pergunta. Qual que foi a pergunta? Nós falamos de valores Valores. e dos processos. Valores, Perfeito. aí a gente já entendeu Perfeito, que tem lembrei. um mínimo legal que a gente consegue trabalhar, mas que tem um valor ideal, Uhum. que é muito melhor dependendo do perfil, e Isso. os processos. Isso. Esse valor certo, eu vou chegar na conclusão a partir do momento que eu analiso todo ali os dados daquela empresa. Mas de forma generalizada, eu falo por volta de R$ 3.000. Mas depois mesmo esse valor vai ser batido o martelo a partir do momento que tem um trabalho de análise que é muito importante, Sim. tá? Então a gente fez esse trabalho de análise, a gente já entendeu para onde a gente vai, ou seja, para onde a gente vai anunciar, como que vai ser a estratégia e quais são as metas, quais são os resultados que a gente vai buscar. E desses resultados, quais métricas a gente vai analisar para ver se está trazendo realmente aquele resultado. Entende? É porque eu gosto de chamar a jornada de compra, a jornada do cliente, que é lá do início, onde a pessoa nem te conhece, até mesmo depois do pós-venda. Então, assim, não estou tendo pessoas interessadas chegando todo dia no meu WhatsApp. Qual que é o problema? O problema pode ser muita coisa. Então, só isso não é uma métrica o suficiente para eu analisar e trazer um diagnóstico, entende? Por exemplo, se você tiver um site, é totalmente diferente do que uma pessoa que só anuncia direto para o WhatsApp. É verdade. Diferente para uma pessoa que anuncia direto para o Instagram. E por aí vai, entende? Então, uma jornada de compra parece simples. A pessoa vê meu anúncio, entra no meu site, comprou. Não. Só que não. Não. Porque assim, eu vou até ousar aqui dizer, quem é esse público que está sendo direcionado para esses locais, né? Ou para o site, ou para o WhatsApp, porque tem um filtro no meio disso todo, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses filtros, como que eu, empresa, acho o meu cliente ideal, aquele cliente que, abre aspas, é o cliente fácil, vamos botar assim, não existe, tá, gente? Cliente fácil. Se tiver aí alguém, me fala aí que eu quero. Que entra no site, que tem o objetivo da compra, né? Que entra no site, que vai fazer ali aqueles processos, vai cair no atendente comum, humano, que a gente falou muito sobre isso, a gente estava falando aqui sobre tecnologia, então a gente usou essa expressão, que vai chegar na venda final. Como que eu preparo esse funil?
Legal. Hoje em dia, é por isso que eu digo que hoje em dia precisa de uma nova estrutura do que funcionava antigamente. Por exemplo, hoje em dia, o que mais funciona para segmentar esse público certo, para achar, para buscar esse público certo, é através do criativo. O que é o criativo? Imagem, vídeo, carrossel, enfim, é a mídia que você vai atrair essa pessoa. Antigamente, através dessas ferramentas, a gente fazia configurações para conseguir achar o público certo. O criativo não era o foco principal. Hoje Sim. em dia mudou. Hoje em dia, a gente quase deixa, nessa parte de público, a gente deixa quase que tudo no automático, né? Para IA trabalhar, porque ela trabalha muito bem. Uhum. E o criativo é o principal fator. O criativo que vai achar a persona ideal. Ou seja, se você tá com um problema de qualificação de lead, pessoas ruins, leads ruins chegando no seu WhatsApp, chegando na sua empresa, olha o criativo. Provavelmente o seu criativo está comunicando de uma forma muito ampla ou está atraindo pessoas fora da persona ideal. Então você tem que usar uma comunicação específica dentro do criativo para atrair a persona ideal. Então, assim, se a gente for falar de topo de funil, meio de funil e fundo de funil, provavelmente a sua comunicação esteja sendo ali voltada para topo de funil. Sendo que, na verdade, você tem que falar com quem está mais próximo da compra. Entende? Exato. Mas aí, com base nisso, já vem um outro fator também, que são os 5 níveis de consciência. Toda empresa tem clientes que estão leads, enfim, nesses 5 níveis de consciência. Que vai da pessoa totalmente inconsciente àquela pessoa que está consciente do problema, consciente da solução, consciente do produto e totalmente consciente, que é a pessoa que está exatamente pronta para poder comprar. Né? E muitas das vezes, as empresas, quando vão fazer publicação no Instagram, elas usam comunicação para quem? Para quem está totalmente consciente. Sim. Ou seja, para É. quem está pronto para compra. Aí vira um Instagram de cartaz, de shopping, de vitrine, que é compre agora. Olha só meu produto, que bom, que bonito. Estou pronto para compra. Clique no link da Mas será bio e que compre. esse Instagram, que é uma curiosidade que eu tenho, né? Esse Instagram que está muito batido, será que ele é o que é desejado pelo aquele meu cliente que, por exemplo, seria o ideal para o meu funil? Ou, ou um Instagram ou uma rede mais diversificada também pode trazer isso para ele. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim: caramba, tu entra no Instagram da empresa e só tem post, 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 não tem nada. Só venda, né? Só compre Entendeu? agora. Assim, qual a estratégia que você dá para essas pessoas que. Porque eu acho um engano isso, eu acho ruim, porque as pessoas às vezes estão interessadas, fez a pesquisa, sua empresa. E não tem nenhum vídeo explicativo, Uhum. né? A gente fala muito lá na empresa assim, cara, aquilo ali foi autoexplicativo. Como que essa pessoa não entendeu? Mas, gente, ainda terão pessoas que não vão saber as técnicas do seu nicho. Então, isso pode acontecer. Às vezes ela quer muito aquilo, mas ela não entendeu o que você comunicou. Como faz Uhum. para trazer essa comunicação com clareza? Legal. Por exemplo, isso acontece muito no nicho de imobiliária, tá? Então, assim, post de aluguel. Alugue agora esse apartamento lindo, com 150 metros quadrados, 2 quartos, fez toda a descrição do post, do apartamento, do imóvel. E todas as publicações são assim, seja de venda ou seja de aluguel. Isso é um problema? Isso é ruim? Não, tem que ter. Só que quando a gente está falando com esse público, ou seja, a gente está falando com aquela. Se a gente for dividir nos 5 níveis de consciência, a Uhum. gente está falando com quem está totalmente pronto. E quando a gente fala com quem está totalmente pronto, geralmente a gente está falando com 5% do nosso público. Cadê os outros 95%? Não é? Cadê as publicações para atrair esses outros 95%? Que é onde está o ouro de verdade. Porque quem está nos 5%, geralmente ele já vai comprar. É verdade. Você não precisa ficar fazendo Ele já publicação todos pesquisou, os ele já dias. fez um monte de coisa, ele só quer se identificar com o perfil da empresa para entrar. Exato, exatamente. E geralmente, geralmente é quase uma regra. Quem faz somente essas publicações não cresce, não ganha seguidores. Não ganha novos seguidores. Fica travada naquele número e acha que é aquilo mesmo, que não tem para onde sair, não dá para aumentar. Na verdade, você só tá usando uma comunicação com quem já tá pronto para comprar. Geralmente essas pessoas nem engajam, nem comentam, nem compartilham, porque não tem brecha para isso. Sabe? É só clicar no link da bio e entrar em contato pelo WhatsApp. Vai comentar o quê? Vai compartilhar o É quê? isso, Né? não.
Não faz muito sentido, né? Para Exatamente. quem ainda está numa fase um pouco mais distante, né? Não vai fazer sentido. Isso. E aí, para resolver esse problema, o que que a gente faz? Eleva o nível de consciência do nosso público. Como? Através de conteúdos. Dentro desses primeiros níveis de consciência, ou seja, lá para quem está inconsciente ainda do problema, da solução, do seu produto, né? São essas publicações que fazem o Instagram crescer, que atraem Verdade. mais seguidores. Então, por exemplo, entrando ainda dentro do nicho de imobiliária, a pessoa está totalmente inconsciente do problema, né? Ou seja, ela tem um problema que é o quê? Sei lá, digamos que ela esteja morando na casa dos pais. Tá com um problema, quer sair da casa dos pais, mas Legal. não sabe como, nem sabe que é possível, não faz a mínima ideia. Ou seja, essa pessoa tá totalmente inconsciente, né? Então, quando você faz publicações voltadas para essas pessoas, elevar o nível de consciência dessas pessoas, você tá preparando essas pessoas. Então, quando ela chega no seu WhatsApp, no WhatsApp do comercial, ela já vai estar bem preparada, talvez até mesmo 100% preparada, né? E é exatamente essa jornada que você tem que trabalhar, são esses conteúdos que você tem que fazer, né? Então, por exemplo, a pessoa está morando com os pais e não sabe o que fazer, então faça conteúdos voltados para alugar ou comprar. O que que é mais fácil? Financiar um apartamento ou alugar um imóvel, né? Então, publicações respondendo essas dúvidas. Isso é Então, por interessante. exemplo, deixa eu ver aqui alguma ideia. Ah, a burocracia para alugar, para comprar um imóvel é Sim, burocrático. Até mesmo para as pessoas que já bastante. compraram, já estão ali no segundo apartamento, tem uma certa burocracia, às vezes você fica na dúvida. Ainda não tem a expertise de saber o caminho total. Não tem. Imagina aquela É. pessoa que acabou de casar, ou que ainda está preparando o casamento, ainda está morando com os pais, nunca participou de uma compra, nem sabe como funciona. Então, essas pessoas têm muitas dúvidas, né? Sim. E geralmente essas dúvidas fazem até ela parar. Não, não é pra mim, não posso agora, enfim. E aí lá na frente compra com um concorrente. É isso. É isso. Porque o concorrente faz ela entender que, assim, calma, tem caminhos aqui para você trilhar essa jornada nova, Uhum. né? É, Mostra que é totalmente possível através, né, de conteúdo, de novas estratégias mesmo. exatamente. A gente tá partindo por fim, é rápido, né, gente, esse trem aqui. E a gente quer conhecer um pouco mais de você, né? É, saber, por exemplo, como que foi o seu início de carreira, a sua jornada? Você sempre pensou em ser quem você é hoje? Como é Legal. que foi? Legal, pergunta para refletir, né? Para refletir. Gostei. Eu venho de uma família empreendedora, principalmente com micros empresários, bastante. Empresários ali de MEI ou até mesmo ME ali, o início, sabe? Eu sempre venho. A minha família está rodeada desde a infância, principalmente com pequenos comércios. Então, eu sempre tive nesse meio, sabe? Às vezes eu até mesmo ali ficava ajudando, trabalhando, ajudando, sabe? Então, essa parte sempre me interessou. Legal. Só que aí eu era uma pessoa muito tímida, tinha muita dificuldade de até mesmo atender um telefone. Nossa! Uau! Exatamente. E aí o que que eu fiz? Entrei no teatro, curso de teatro. Me apaixonei. É Hum. isso que eu quero para minha profissão. Eu quero viver disso. Quero ser ator. Viver de arte é. É difícil. É bem difícil. E aí, entrei nesse mundo mesmo, mergulhei, gostei muito, fiquei cada vez gostando cada vez mais. Fiz muitos teatros, fiz muitas peças, principalmente no palco. O que eu Que gostava legal. mesmo ali na época era do palco, era subir no palco, sentir aquela sensação, aquela Que energia, é aquele friozinho na incrível. barriga. Eu vou contar aqui para vocês. Eu já fiz teatro, já fiz balé. Eu fiz muito tempo de teatro, fiz muito tempo de balé, né? Fazia balé contemporâneo, então nós apresentávamos, né, na UERJ, nos locais, enfim, nos teatros aí da vida, no Rio, São Paulo. Então era uma companhia que ia para todo lado. Já ensaiei muito na E UERJ. muito bacana, né? Aham. Aquele palco da UERJ, gente, ele é quase igual você pisar no Miguel Falabella da vida. Miguel Falabella é outro papo, outro Foi lá no nível, início, foi no Miguel outro nível. Falabella. Então, e aí, eu achei interessante porque a gente tem esse ponto em comum. Eu fui fazer teatro porque eu ainda
tenho ali meus momentos de timidez. Então, eu ainda sou uma pessoa tímida, por incrível que pareça. E aí, eu queria muito, mas eu era muito tímida ao extremo, Uhum. né? E eu queria muito, né? Olha que interessante. Eu queria ser uma executiva da Petrobras, gente. Maluca. Porque eu ia trabalhar igual uma louca, né? Porque a galera é trabalho duro o tempo todo. E eu ainda não tinha essa consciência de empreender e tal, então era isso que eu queria. Então eu trilhei toda uma jornada. Eu achei muito bonito, porque foi muito parecido com o que você está falando, né? Uhum. De buscar esse meu eu. Quem é essa Viviane, né? Porque quando você faz teatro, você entra em inúmeros personagens. Mas você nunca pode esquecer quem é você, para quando você sair daquele personagem, a pessoa entender o quanto você é bom em interpretar aquela cena, ou aquele texto, ou aquela situação do seu personagem. Uhum. Então, assim, cara, parabéns, porque é um caminho incrível. Isso prepara a gente para palco, para palestra, para quando eu fui fazer curso de palestrante, eu vi um monte de estratégia de teatro. Quando eu fui fazer curso de conselheira, também vi um monte de estratégia. Eu falei, já vi isso no teatro, hein? Eu vi isso aí. Isso é técnica cênica. Uhum. Então, assim, parabéns, porque eu sou muito apaixonada. Eu acho que se eu não fosse mercadista, eu estaria fazendo alguma coisa nesse sentido de arte, porque eu acho isso muito bonito. Estaria atuando aí, aí nos palcos. Provavelmente. Muito bom. Mas aí, de forma resumida, que chegou a época de fazer faculdade, e aí, o que que eu vou fazer? Fiquei muito na dúvida entre TI, a parte de tecnologia, né? Que sempre foi um sonho, mas ao mesmo tempo estava dividida ali entre artes cênicas. Caramba, é. Não tem muito a ver, né? Pois Mas é. eram duas coisas que eu queria muito. E aí, vou em um, vou no outro. Nenhum dos dois. Fui obrigado a servir no exército. Aff, é Tive sobre que ficar isso, um né? ano servindo o É exército. verdade, porque tem essa coisa Os 18 do anos. tempo de serviço. Exatamente. E aí, eu fiquei um ano sem poder atuar, sem fazer nada. Nada, nada. Não conseguia, não Caramba. tinha tempo. Ficava preso lá. Quase que literalmente. Uhum. Aí, depois disso, acabou um ano. Saí exatamente, fui direto pra faculdade me matricular, consegui. Aí fui pra artes cênicas. É, acabou artes cênicas, mesmo fazendo a faculdade, eu continuava trabalhando nessa área, né, trabalhando não, que era uma coisinha ali, outra aqui, não era um Uhum. trabalho de verdade, né? Eu ajudava muito, ajudava outras pessoas, ajudava outros empresários, mas eu não ganhava vida através daquilo ali. Uhum. Só que aí veio a pandemia. E aí tudo fechado. A pandemia Nada. foi o grande Ator não tinha o que acelerador, fazer. né? É Né? E o verdade. digital cresceu muito. Sim. Então, eu já sabia de tudo. Quer dizer, de tudo. Eu não sei de Mas já nada. tinha uma base importante para. Sim. E Legal. aí eu foquei de verdade, comecei a trabalhar de verdade e desde então E não aí parei sim nunca aquilo mais. ali virou sua renda principal. Exato. Nossa, Exatamente. que lindo Aí isso, eu cheguei gente. aqui. Que lindo isso. Quanto tempo você tem de empresa? De empresa, eu já fiz muitas parcerias, muitas sociedades. Então, por exemplo, hoje a empresa que a gente tem é porque a gente vai migrando, né? Então, às vezes, a gente vai lá começa como coprodutor, ou então mesmo como afiliado. Enfim, esse mercado do marketing digital abre brechas para muitas coisas. Sim. Mas hoje mesmo, a empresa que eu tô focado de verdade, que a gente trabalha, sou eu meu sócio e o Carlo Croza. Ele é do Sul, inclusive. Ah, eu amo o pessoal do Sul. Um grande abraço. Eu sei que tem uma renca de pessoas aí assistindo a gente, que vai, né, assistir a gente, que é do Sul, Palhoça, Pena, Santa Catarina, enfim, as regiões por lá. Um grande beijo. Vocês são os queridos. Você já foi lá? Então, já fui. Eu nunca fui. Eu conheço os Ai, mapas, eu conheço as ruas por causa dos meus clientes. A maioria são de lá. uau. Mas eu não conheço. É o GTA, gente, é isso. Exatamente. A gente brinca lá em casa, a gente conhece a Flórida, a gente conhece isso aqui, é tudo pelo GTA, que é tudo igualzinho. Exatamente. É isso. E aí, hoje em dia, a nossa empresa tem aí por volta de 2 anos. A empresa mesmo, de verdade. Toda Solidificada ali, empresa. Isso, Legal, eu e o meu legal. sócio, a gente trabalha ali por volta de 2 anos e pouquinho. Bacana, bacana. Para onde você está projetando a sua empresa hoje? Para a gente finalizar e você dar
para o pessoal saber assim, tem um lugar que a gente precisa ir nessa direção, é bom. Pra onde Legal. você está A projetando? gente foca bastante em empresários que empreendem, empresários brasileiros que empreendem nos Estados Unidos. Eu sou uma forte candidata, hein? Ah, é? Tá gravado isso, eu sou uma forte candidata, hein? Tenho projetos. Que Vamos bacana. lá. Vamos conversar O- melhor sobre isso. Perfeito, vamos lá. Por quê? Porque a maioria dos empresários chegam lá nos Estados Unidos para empreender e conseguem ter resultado, só que o principal problema é o idioma. Né? Por mais que tenham pessoas que saibam falar de verdade o idioma, para conversar sobre um marketing digital, para conversar sobre um mundo que eles não entendem, é muito difícil. Né? Eles sentem muito essa dificuldade. Então, para contratar um profissional de lá, é bem difícil. E o que eles fazem? Contrata brasileiro. Só que profissionais do marketing digital que só trabalham no Brasil, trabalhar lá é totalmente diferente. É uma outra estrutura. Nossa! A gente vai voltar aqui falando sobre marketing digital no exterior. Mas para a gente finalizar, queria que você deixasse uma frase, o seu arroba, aonde as pessoas te encontram, né, para adquirir o serviço, né, para renovar a estrutura, para mudar de vida, escalar para um outro nível. Então você deixa aí para gente. E eu já vou me despedindo por aqui. Eu quero deixar um grande beijo para vocês. E vocês já sabem onde me encontrar, @Vivi Mercadista em todas as redes sociais. Legal. O meu Instagram é ginaldo.berto e independente do nível da sua empresa ali onde você está, para onde você quer chegar, eu posso te ajudar através do marketing digital. Então é isso. Um grande beijo para vocês e até a próxima.